Geração 2000, Teresópolis, Rio de Janeiro. Dezesseis horas, 5 minutos. Olha a vinheta aí, gente. A Rádio Geração 2000, Teresópolis, passa a apresentar o programa Encontro Marcado, com Tony Marins. Vou passar a palavra ao diretor municipal da Labre. Faz esse negócio de PY1 GTC, Antônio Carlos. Uma coisa ele tem, ele é meu xará de nome. Antônio Carlos, diretor municipal da Labre. A palavra é sua no programa Encontro Marcado. Muito bem, boa tarde, meu amigo Marins. Primeira vez que estamos juntos. E já ficamos amigos. Muito obrigado. Então eu quero primeiro apresentar, dar o meu boa tarde aos rádio ouvintes de Teresópolis e apresentar aqui o nosso colega, Papa Yankee 1 SD, o Moraes, com o convite de nosso colega rádio amador Raul Vaz, Papa Uniforme 1 SBT. E assim o Moraes veio a Teresópolis para responder a toda a população local tudo sobre rádio e suas consequências, ou seja, o que é eletricidade, o que é um rádio, o que é uma transmissão, inclusive interferências, que vocês podem também ligar aqui para a rádio, que nós vamos dar aí respostas convincentes àqueles que não têm o devido conhecimento. Esta é uma das questões principais, Antônio Carlos. Tenho certeza que você arrumou pano para manga. É que as pessoas têm por hábito, e até é mais cômodo, atribuir ao PX toda a desgraça da sua televisão. Isso é verdade? Negativo. Isso depois nós falaremos, que eu quero ser cobrado, o problema da indústria brasileira que fabrica os equipamentos de vídeo. Isso é preciso que todos saibam também. Bom, continuando, eu queria também agradecer a presença do Papa Uniforme 1 PUS, o nosso querido colega irmão Urbano, presidente do GPAT, que é um grupo de PX de Teresópolis em franco desenvolvimento. Também a presença da Josi, Papa X-Ray Juliette 1, não, repito, PX 1J 1630, a nossa querida Josi, que está com a responsabilidade de continuar aí os trabalhos do PX Clube de Deus. E também os colegas presentes aqui, o Vita, o Mário, faltou aqui, de repente faltou o nome do meu querido amigo ali, que eu não posso esquecer. O Wilson, exatamente. E o diretor de Relações Públicas do PX Clube de Deus, o Valdecir. E o Cristalóide aqui do Moraes. Está sempre onde o pai vai, ele está junto. Bom, aí está, Marins, a apresentação de todos. Chegou agora aqui no estúdio o nosso querido futuro radiovador, Cláudio Quaresma. Breve a gente está lá, porque não pode aparecer aqui não, tem que trabalhar, cara. Pode. Ele é nosso diretor, você sabe disso, e é uma das pessoas que tem por hábito frequentar a casa. E hoje é sábado. Sábado na rádio dificilmente você encontra alguém, a não ser o operador, que é o Arthur, o Luiz Gustavo. Eu confundo sempre, não sei por que, Luiz, eu confundo você com Arthurzinho, é brincadeira. Luiz Gustavo, nosso querido diretor Cláudio Quaresma, que é uma presença constante, todos os meus programas, graças a Deus, ele apareceu. E isso é muito bom, sabe por quê, gente? Porque qualquer problema que exista, ele está aqui para resolver. Então vamos lá. Prosseguindo, hoje a minha voz é pouca, nós teremos ao fundo o Roberto Carlos,
não é? E volta e meia nós vamos praticar um hiato para que o nosso ouvinte descanse dessa confusão. E vocês liguem para 742-1580, que é o nosso telefone. Qualquer dúvida a respeito de PX, principalmente você que acha, e eu já ouvi muito essa queixa como jornalista, você acha que toda a desgraça da sua televisão é culpa do PX. Gente, PX é, antes de tudo, utilidade pública. Elogiado porque ele chegou aqui, olha gente, ele recebeu uma placa tão bonita que diz o seguinte: homenagem do grupo VHF de Teresópolis ao pesquisador, cientista, que coisa bonita, Terra Astrofísica, PYUSO Moraes, 22 de maio de 93. Que coisa bonita. Moraes, como é a sua vida para você ser tão querido assim por toda essa gente? Por que isso? Você anda sobre as águas? Não. Não. Mas, bom, em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes da Rádio Geração 2000 de Teresópolis e agradecer a todos vocês pelo carinho que eu estou sendo recebido por aqui. Bom, não é nada disso. É que o rádio me levou por muitos anos. Para eu estar aqui no momento, foi o rádio que me trouxe aqui. Porque eu, há alguns anos atrás, sofri um acidente aéreo e foi o rádio que me salvou. Aéreo. Então, só falta essa, nós sermos compadres de profissão? Pode ser. Eu também, Paner do Brasil, Dove, região amazônica. Eu sofri um acidente com a Paner do Brasil com o Catalino não, foi o antigo, aquele dupla cauda, Mas vem cá, você não andou no norte não, né? Muito, foi na Amazônia. Qual foi o ano? Por volta de 1963. Eu estava lá, é de lá que eu te conheço, meu querido amigo. Você sabe, eu tenho uma memória visual. Eu olhei para você. Exato, eu estou emocionado, gente. Porque eu saí da Paner do Brasil em 1964. A minha carteira até hoje não teve baixa. Eu estava baseado em Belém quando saí. Quando começaram aquelas quedas, aqueles acidentes com os Constelas. Super Constellation. Foi o PPPDD, o último a cair. E eu perdi toda a tripulação, todos os meus amigos. E o detalhe, eu levei-os à porta do avião, porque a tripulação foi trocada estávamos com a hora de voo estourada. E trocaram a tripulação. E outras pessoas morreram naquele avião fatídico de Belém para Manaus. E eu decolaria às 6:30 da manhã rumo a Manaus e brinquei com esse amigo. Eu vou chegar primeiro. Brincadeira pura de jovem inconsequente. E cheguei. Ele decolou às 2 da manhã e não chegou. Levamos 3 dias em rasantes procurando aquele avião imenso, sumido, caído a 10 minutos de Manaus, só 10 minutos, sumiu. Então, que emoção saber, agora eu tenho certeza. Tenho certeza que nos cruzamos, Saleal, e olha, se começarmos a falar os nomes, eu morava no pernoite da companhia, que era próximo você vai saber do que eu estou falando, Manuel Pinto da Silva, o grande edifício de Belém. E por fim, quase me acabei num Costela, pousamos mono, debaixo de um CB às 5 horas da tarde, em Belém. Mono, a torre gritando fechado, e graças ao bom comandante que tínhamos, ele entrando, cego. E eu me lembro das antenas do Manuel Pinto da Silva passando por baixo. E por sorte, caímos já nessa altura a pista era um alagadiço só. Eu até pensei que estávamos barranqueando, porque havíamos preparado todos os passageiros para tal, né? Então, seja bem-vindo. Você, então, tem muito a falar sobre a região amazônica, além de PX e rádio amador. Mas uma emoção muito forte em ter você aqui. Essas coisas são o destino que escreve. Vamos em frente. Então, como eu estava dizendo, o radioamadorismo é isso. Então, nós temos
essas coisas de pesquisa vêm do que você passa naquela região, do que você vê. Eu sou um radioamador, eu já trabalhei do Chuí ao Amapá, então você vê as coisas que acontecem nesse Brasil, e naquela época você sabe muito bem que a comunicação era problemática. Naquela época você pedia uma ligação telefônica de manhã para conseguir falar à noite. Hoje, então o radioamador naquela época era que levava aos mais longínquos lugares a palavra, o que acontecia naquela cidade, as notícias, quer dizer, nem as rádios, nem existiam rádios lá naquela área, né? Eram poucas as rádios, né? Então, isso aí vai te dando uma série de coisas para você ir pesquisando, e você torna-se muito humano com isso, né? Você ficou alguma sequela? Não, sequela não ficou, não. Você não teve, assim, ferimentos graves, nada disso? Não, tive perda de companheiros e tudo, mas nunca tive problema. Quer dizer, esse tipo de sequela ficou, né? Fatalmente. Bom, isso fica as lembranças, né? Claro. As lembranças ficam, Claro. realmente. Agora, detalhe, pena que não esteja aqui, costuma andar comigo aí mesmo que você vai cair do cavalo. Uma prancheta daquela época, com as anotações do PX de Maués. Eu fui atirado no Rio Negro, de cima do avião. O avião estava regredindo, o comandante nem me avisou e virou a manete. E eu caí dentro d'água. Perdi tudo. Aí o PX de Maués me deu essa prancheta de presente. Mas sabe como é a prancheta? Aquela cheia de códigos que você entende, né? Que eles costumavam anotar e tal. Que coisa formidável. Eu vou procurar essa prancheta. Vai ser colocada na sua mão. Ok. Vamos lá. Já começou o negócio aqui, né? O problema do PX do Rádio Amador é a sintonia. Moraes, só uma palavra com essa moça que está do seu lado, que é a presidente do PX Teresópolis, é isso? Confere? PX Dedo de Deus. Aliás, um belíssimo símbolo. Como vai você? Diga aí o seu nome. Tá bom. Boa tarde aí todos os ouvintes da geração 2000. E o bom do PX é o seguinte, é que ela está com todo esse acanhamento, mas vocês pensam que eu não ouço vocês? Eu moro na Mulher de Pedra, gente. De vez em quando tem interferência lá com aquela turma, ô Macanudo, ô Munheca, ô Macanudo, não é assim? E por que essa timidez agora se você fala tão bem ao microfone? Como é a sua vida como radioamador? É comum a mulher estar nesse ambiente? Não, exatamente não. Comum não é, né? Mas a gente fica um pouco nervosa pelo fato de ser a primeira vez falando o microfone. Isso é PX também. Mas é um pouco diferente, né? Agora não sai muito. Como é que esse negócio de palavrão, o Macanudo de lá começa a brigar com a munheca de cá? Não tem isso, não. Diz aí algum nome que te seduza, que você goste, que faça parte do vocabulário típico do rádio amador. Um nome assim, um nomezinho. Olha, tem, independente de nome, tem frases, né? Sempre quando uma unidade se refere a outra, sempre invoca o nome do nosso PX maior, né? Que é o nosso Jesus Cristo. Então ele sempre... Isso. Assim, ele sempre... Diga aí, como é então? Sempre desejam, por exemplo, ao final de um câmbio, estão sempre desejando... Olha, que PX maior te abençoe, que ilumine seus caminhos. Isso é sempre muito frequente, né? Então tem sempre muito carinho as unidades, os PX aqui, né? Que coisa! Existem termos assim, munheca... A munheca foi Raul que me ensinou. Esse desnaturado. Isso. Só me ensina o que não deve. Isso, tá muito, munheca. Tá muito lambari, tá muito fundo de poço, isso. perneta, né? Peraí, gente. O que é perneta? Perneta é o cara que só atrapalha. Aí não pode dizer, complicou. Fundo de poço, o que é isso? Geralmente é quando um colega tá chegando assim, muito fraquinho, né? Muito baixinho pra gente. Sim, Nem olha aí. todos copiam, né? Então tem as expressões, fundo de poço. Copiar, olha outra expressão bonita. Copiar significa... É ouvir, né? Entender. Você está me copiando, você está me entendendo. Você está para lá do fundo do poço. E Lambari? Lambari é uma estação que está muito, como é que eu poderia dizer? Muito ruim, né? Muito lambari mesmo. É aquela do cara assim, pobrezinho, que não tem o equipamento legal. Mas ele quer falar. Mas ele quer falar. Isso aí, monta de qualquer jeito, fica lambari. Olha, só para dar uma ideia a vocês, meus queridos amigos, temos 3, 5, 7, 8, 10, 11... 12, 13, 14 pessoas, 15 comigo dentro do estúdio. Vocês já imaginaram
quando o pessoal começar aqui a apelar, porque rádio amador gosta de falar, tanto quanto o radialista. Então vamos começar a tocar fogo. Passa o microfone para o lado, minha querida presidente. Diga seu nome, sua identidade. Uhum. Identidade de rádio amador não é aquela IFP 1466, não. Qual é a sua identidade? A identidade do PX é Itália 8171, que é Red Fábio, Estação Coroinha. E seu nome? Fábio. Fábio é o nome do cidadão. E o resto, essa complicação aí, nomenclatura de computador, é o aparelho que você... É a estação que a gente faz, né? O Dentel dá um numeral pra gente. Aqui é Itália 8171. Itália 8171. E o Itália 8171, dentro do seu trabalho de PX, que eu considero lazer e trabalho, você já participou assim, de alguma situação que possa ser interessante para os nossos ouvintes conhecer? Poxa, tem muitas Escolhe coisas. uma, eu sei, graças a Deus. Nós a sua vida ajudamos não é agora monótona. a campanha do plebiscito. Pois nós reunimos todos os macanudos e fizemos. Macanudo, olha. Isso foi uma coisa importante. Agora sim, tragédia. Tragédia foi que nós fizemos ali no Perpétuo, todos os macanudos ajudou lá o pessoal do Corpo de Bombeiros. Que coisa bonita. E os bombeiros, o relacionamento com vocês? É muito excelente. Muito Lógico. nota 10. Tem a Polícia Militar também. É porque vocês trabalham de graça, vocês trabalham pelo prazer de Vem trabalhar. trabalhar. Ajudando a comunidade de Teresópolis, a outras comunidades. E tem uma coisa, digamos que eu tenha um problema e queira conseguir, isso é até perigoso dizer, porque pode despertar nas pessoas essa descoberta, digamos assim. Digamos que uma pessoa está muito doente, precisa de um remédio que não tem no Brasil. A gente solicita vários macanudos que a gente faz uma, como se diz assim, pede no rádio, fazendo uma QS Point para cada um pedindo. Fazendo o quê? Uma QS Point. Eu entendi sexo na ponte, QS ponte, mas olha, traduz uma QS ponte e aí pede o remédio. Pede o remédio. Para cada um macanudo que estiver em algum lugar, pode ser de Teresópolis, do Rio vai para São Paulo, vamos fazendo uma QS Point para até chegar esse remédio. Que loucura, mas olha gente, sabe para que isso? Nós vamos ter hoje uma elucidação a você, meu querido ouvinte, que como eu, da mesma forma que eu, não tem conhecimento da real participação desta gente no contexto da vida nacional, na utilidade. E outra coisa, vamos passar para o meu amigo lá esse microfone. Me responde uma coisa, é possível um sujeito assim, meio bandoneiro, meio pistoleiro, estar metido no meio dos macanudos? Eu acho que é possível isso. Boa tarde. 1580, geração 2000 e os amigos aí, Antônio Carlos, Moraes, Wilson, José, Fábio, PRP Vita. Olha, ele está em casa, já sentiram, né? O Urbano, Papo de Fome 1 POS, o nosso amigo Serra Bravo, Papá. Ah, é o Papá Serra Bravo, é o Raul? Mas ele não é bravo, Meu não. amigo Até aqui, que é Quaresma. Acho que eu já falei de todo mundo, não falei de mim, não é isso? o que eu quero saber de você, querido amigo, é se há possibilidade, eu quero provar que a sociedade dos PX, dos radioamadores, é uma sociedade séria entre si. Quer dizer, obediente às normas que regem, porque devem existir normas muito duras regendo o trabalho de vocês. Porque isso é uma coisa que dá um poder à pessoa meio, né? Se o cara for bandido, água com açúcar. Então eu te pergunto, há possibilidade de um meliante se infiltrar? Positivo, como é a tua graça mesmo? Tony Marins. Olha, mais um abraço aí, muito obrigado aí pela sua oportunidade. Está falando igualzinho como ele fala lá em casa. Estamos aqui, o PX e o rádio amador não servem para aparecer, viu? Aparece para servir. Olha. Aqui fala PX1 Guatemala 1774, unidade 19 do PX Club. Acho que aqui só tem eu aqui
de fundador desse Peixes Clube, tá? Quer dizer, quantos anos Muito você mais está velho. na brincadeira? Eu estou aí mais ou menos até o do Antônio Carlos, 1978, 76, tá? Mas me responde a pergunta. Há possibilidade de humilhantes se infiltrar entre vocês, montar equipamento e pertencer ao PX? Então aparece, viu? E o que vocês fazem com ele? Aparece, mas aí a gente vai devagarzinho, procurando saber quem é quem, entendeu? Se informando com o colega, quem foi que apresentou ele, quem vendeu o equipamento, por quê, entendeu? Isso é importante, saber de onde veio o equipamento, entendeu? E no fim ele vê que ele não foi muito bem chegado, ele aí vai procurar a turma dele, ok? E eu também quero informar que, além de eu ser o Papa Xingu, quando eles chamam aí, eu sou também PU. Meu nome é Papa e Uniforme 1, Papa Serra Juliette. Meu nome é Pedro. Resido na rua José Eliasar 311. Quando quiser aparecer, estamos lá às ordens. Com relação ao PX Clube, Deus de Deus, tomando mais um espaço aí do programa, eu quero reforçar a palavra da presidente do nosso membro aqui do Peixes Clube, que o Peixes Clube foi fundado, né, Josi? 7 de novembro de 85, de lá para cá fizemos muitas coisas aí. Não fizemos mais, porque nem sempre há condições de fazer, mas tudo, quando o Peixes Clube é solicitado, e eu depois o Urbano aí, vai falar também sobre o grupo dele, sempre que é solicitado, nós sempre estamos prontos a servir. Quer dizer, se essa sociedade, como é que é, Raul? Essa sociedade Defesa Civil. Essa irmandade, melhor dizendo. A Defesa Civil tem um problema, ela se comunica imediatamente com vocês, é assim? Normalmente, quando eles têm um problema, eles pedem ajuda não só ao Peixes Clube, como outro grupo, que o Urbano é o comandante lá do grupo, ele vai falar daqui a pouco. Então, o Peixes Clube não tem Peixes Clube. Na hora como é que se diz a gira aí, o pega pra capar, se une todo mundo e não tem Peixes Clube, tem de Deus, não tem GPAT, não tem Grofacite, não tem GTT, se une todo mundo para um prol em bem da comunidade. Meu amigo, agora é a sua vez. Vamos lá, não puxa muito que chega mais perto. Isso. Bom, boa tarde a todos. Identidade, por favor. Aqui o negócio é o seguinte: qual é o seu QRA? Estou ficando íntimo. O QRA é da minha estação. Isso, da sua estação. O meu nome é Vita. Sou PX, né? Opero na faixa do cidadão e na faixa do rádio amadorismo. Eu gostaria até, que eu acho que os ouvintes devem estar com algumas dúvidas a esse respeito. Exatamente. Está sendo aqui veiculado PX, PU, PY, eu acho que deve estar acontecendo muitas dúvidas a respeito como na minha cabeça, eu estou dizendo bobagem de repente. Eu gostaria, ao invés de eu dar minha participação aqui na entrevista, eu gostaria de passar direto aí para o nosso querido colega Moraes, para ele elucidar bem essa... Eu sei, mas antes de passar para o Moraes, eu quero pegar essa diferença. Todo mundo que está aqui dentro, pegar as identidades, os QRA. Legal. Já viu que o negócio aqui é assim? Não, porque a coisa fica muito assim a nível de pouca entendimento ao ouvinte. O ouvinte deve estar fazendo confusão. Está escutando PY, PX, PU. Mas no início nós temos que mostrar ao ouvinte quem está aqui dentro, porque de repente tem, assim como eu revejo essa pessoa que deve ter trilhado os mesmos caminhos que eu numa determinada época e na região amazônica. Então, de repente, tem um que é conhecido do meu amigo, do Antônio Carlos, do Moraes, de outros. E o mais importante, uma presidente feminina, que eu acredito que é uma coisa digna de registro, porque eu não acho muito comum. Então, vamos lá. Você é o Vita, seu QRA, etc. e tal, e depois passa para o seu amigo lá atrás. Tá legal. Meu indicativo é Papa Uniforme 1, Papá Romeu Bravo, né? Como rádio amador. Como operador da faixa do cidadão, é PX1 Inja 8839.
Ninja? Índia. Ah, Índia. bom. É o alfabeto, né? Eu sei. Papa Eco Bravo, isso aí é de aviação também. É o mesmo, comum, Moraes? é o geral. mesmo, é o nosso alfabeto. Todo. Então, É isso aí universal. já estou ficando entendido. É hein? universal. Ok. Tá ok? Então, meu amigo lá de trás. O amigo lá de trás, ele é um amigo que está aqui, não tem nada a ver com rádio. Ah, tá bom. Vou passar aqui pro nosso colega aqui, que faz Passa parte por aqui, que é pro fio alcançar. Isso. Vamos lá. Vai falando aí. Quem é o próximo? Tá bom. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, geração 2000. É isso por aí. Aqui é PX1 Jamaica, bola 68. Bola 68. É. Unidade 77 Bravo do PX Clube Dedo de Deus. Nossa Entendi. Senhora. Olha como é bom ser amigo dessa gente. Vocês já pensaram, eu vou ter algum tipo de dificuldade na vida? Como é que eu entro em contato com vocês? Eu vou dar um grito assim. Ah, como é que é? É Mayday, Mayday. No nosso tempo de aviação era Mayday. Como é que é Pode hoje? ser também. Como é que é hoje? Pode ser também, meu Pode. Mas qual em é? caso de emergência. É. Aí é outra coisa. Mas o que vocês usam hoje no seu dialeto para, digamos, você está em apuros e quer falar com a comunidade? Qual é a sua linguagem? Bom, eu entro no canal 9 Canal 9. e solicito a emergência. Entendeu? Wilson, vamos lá, fala você agora. Aí já disseram que ele é o fundo de poço. Ah, fundo de poço. É muito bom estar presente dos amigos, né? O cara vem e já pisa logo, fundo de poço, tá bom. Quer dizer, você está sempre assim, ei, Ana, sou eu, tô longe. Não é positivo, mas é o contrário, né? Boa tarde, geração 2000. Boa tarde, eu esqueci, Antônio Carlos, boa tarde. Todo mundo, se eu falar o nome de todo mundo por aqui, eu vou acabar me esquecendo, tá bom? Eu, no rádio, por exemplo, é a estação de Atlantic City, é o nome da minha estação. Beleza. É aquele famoso cassino. Pode ser. Não, mas não é porque, não é bem assim, pela distância que eu estou. Então, é a estação de Atlantic City. Vulga munheca de pau. Não. Também. Olha, isso aqui é o bom. Eles estão soprando aqui no meu ouvido e eu estou botando no ar. E ao invés de ficar zangado, ri cada vez mais. Esse é motivo de satisfação, né? Porque a amizade com rádio PX e rádio amador, tem vários amigos por aí, tá bom? Como rádio amador, que é a faixa dos 2 metros. E a nossa é a faixa de 11 metros. Eu, por exemplo, é a estação de Atlantic City, é registrada Audicom como o número de PX1 Jambro 1753. Já disseram que esse jambro, chama-se vulgo jararaca. Eu sabia que ia sobrar. Mas, e como rádio PX, meu nome é Wilson, e é um motivo de satisfação participar dessa rodada, desse debate, né? Para os ouvintes, vai chegar ao mestre, que vai dar, vai dar o relato, né? Do que é o rádio cidadão. Passa para o lado agora, Wilson. Vamos lá, seu QRA. Olha, gente, eu tô cheio de intimidade. Daqui a pouco eles me derrubam. Pior é o que eles vão dizer de mim logo mais no ar. O quê? Ih, eu sou macanudo de ouro. O que, rapaz? Tô feito. Olha, radialistas, tremei. Virei macanudo. De ouro. Boa tarde, Tony Marins. Boa tarde, geração 2000. Boa tarde, ouvinte. É uma satisfação imensa estar presente aqui com vocês e agradecer essa oportunidade. Meu prefixo no DICOM é PX1 Itália 9055 e o nome é Urbano. A estação é de Pantanal é o nome. Peraí, vamos traduzir. Eu já senti que não é jararaca, Pantanal tem sucuri. É sucuri não. E já vi que é intraduzível. Não pode entrar no ar? É traduzido. É o santuário da natureza. Olha, se vocês vissem, imagina essa turma no ar,
assim à noite, né? Cada um com o seu problema. Naquela hora, a criança chorou, a mulher está de calça comprida, as coisas estão difíceis. Aí ele entra naquela salinha, sai fora, mano, vai, fecha a porta. Alô, QYPRNX. Aí ele entra no ar e se diverte. Faz a cabeça dos outros, é a rodada, né? Que coisa bonita. Vocês precisam ver como está o ambiente aqui no estúdio da Rádio Geração. Quer dizer, que coisa boa alguém participar deste tipo de atividade, que é um hobby, e que é um hobby de serventia pública. Então vamos agora, finalmente, ao grande homenageado, o homem, the man of the golden jacket, é o homem de ouro hoje. Ele está aqui com uma placa de prata muito bonita, oferecida pelos seus amigos. O Raul, nosso querido Raul Vaz, está filmando. Olha que o serviço de filmagem do Raul são caros, hein? É uma coisa cara. Urbano, você precisa falar sobre o seu clube. Não, é que eu não terminei o prefixo. Ok? Não, é PX1 Itália 955, unidade 29 do GPAT, que é o Grupo de PX da Amizade de Teresópolis. Foi fundado em 13/7/91. Ok? E como rádio amador na faixa de 2 metros, é Papa Uniforme 1 PUS. Esse PUS são as letras do meu nome. Sim. Ok? Paulo Urbano Seixas. Acertei o Paulo. Paulo Urbano Seixas. Então podemos passar agora ao Moraes. Finalmente nós vamos decolar. Bom, Moraes, como é que foi essa história aí do seu acidente amazônico? Isso realmente mexe comigo. Vamos lá. Como é que foi isso? Você encachoeirou? Isso foi com Catarina da FAB. Já tem muitos anos, já tem mais de 23 anos por aí. Você e a Garça, né? A nossa querida Garça. Que eram os que voavam naquela região, era o DC-13 e Catarina, né? É verdade. Era os únicos que podiam voar bem naquela região. Hoje a coisa está mais avançada. Esse acidente foi dentro d'água, foi fora? Dentro d'água. Dentro d'água. Aquela região a água é muito barrenta, né? Você não tem visibilidade. E tem o espelho, né? Nós tínhamos... Geralmente, quando você está voando no mar, você enxerga até animais um de fundo, submarina, uma plataforma, até uma determinada profundidade você enxerga, né? Mas na Ria Amazonas você não enxerga nada, né? E outra coisa, um acidente que nós tivemos muito na Pané, em hora de pouso e decolagem, eu estou apenas querendo falar numa linguagem que seria familiar aos radioamadores e que entre nós, tripulantes de voo, é uma linguagem familiar também. É o espelho d'água, que nós padecíamos muito, a maré de turbilhão, que a gente na decolagem começava a formar um roda-moinho, dependendo da posição do rio, começava a prender o avião, a gente ia querer sair a tomar panqueca, e normalmente a nossa pista de água terminava em árvores de 40 a 50 metros de altura, tu tinha que contar com ponto de arremesso, ele ia encurtando, você desesperado, com o mancho enfiado pela grua lá dentro, porque no Catarina a gente puxava o mancho ele todo, né? Todo o painel. Então era o tronco. Esse é um dos piores acidentes. Quer dizer, nós pousávamos e tinha uma ponta de tronco lá, à direita, 30 metros à direita. Mas acontece que por baixo tinha um tronco, né? Que mais de acidente assim que você recorda? Você pegou tronco, então? Muita coisa, né? Muita coisa mesmo já aconteceu na passagem que a gente vai passando da vida, vai acontecendo muita coisa, né? Você pegou as Guianas, pegou... Porque nós voávamos aqui. Eu cheguei até a fronteira, aquela região toda. Eu implantei sistema de proteção de fronteira. Que beleza. Então você pegou Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, fronteira com Letícia, na ida para Iquitos. Boca do Acre, Matinoré. Isso, Matinoré. Tudo ali, andava aquilo tudo ali. Que beleza, que beleza. Vai, que... Não, é que o Moraes falou aí sobre implantação de que, Moraes? Eu gostaria de ouvir um pedacinho disso aí. Era um sistema de proteção de fronteira, sistema de micro-ondas, né? Para a proteção de fronteira, que ia sendo feito naquela época já para... que antigamente não tinha nada, né? Então a turma fazia sistema de proteção, né? E isso, com o passar do tempo, não sei atualmente como é que está, né? Hoje a coisa está bem mais avançada, né?
Mas graças a esse serviço pioneiro de vocês. Antigamente... Isso foi ao início, né? Correto, Naquela época a gente era implantador. Antigamente aquelas madeireiras do Amazonas tinham que atravessar, às vezes, horas e mais horas em diagonal para trazer madeira ou trazer uma correspondência. Então o rádio naquela época, inclusive eu chamava Santarém como porta do fim do mundo, né? Porque inclusive até a comunicação de rádio lá era problemática. E naquela época o antigo extinto Contel, que era Conselho Nacional de Telecomunicações, a gente chegava lá e dizia que aquelas frequências não davam para trabalhar na Amazônia, porque a Amazônia tem uma absorção muito grande de radiofrequência, porque ela praticamente é tudo pântano, né? Então você tinha problemas de comunicação. Então eu chegava aqui e dizia para eles, não, aqui é uma coisa, dentro da sala é uma coisa, mas lá no meio do mato é outra, totalmente diferente, né? Então a gente com o tempo foi mudando muita coisa, mas a tecnologia avançou, né? Então a coisa hoje está bem diferente, né? A coisa hoje está muito mais avançada. Mas acho que tem que falar um pouco sobre a diferença do radioamadorismo, né? Aí, do Fala. Posso falar? A palavra é sua. Então o que eu acho é o seguinte, todos, na minha opinião, o que acontece hoje com o radioamadorismo é que hoje em dia o ser humano está tão afastado do seu semelhante, por isso que está uma violência tão grande, porque antigamente existiam aquelas cidades pequenas, que o pessoal se reunia na pracinha, todo mundo se conversava. Então as cidades foram tendo uma explosão demográfica muito grande, as pessoas foram se afastando e socialmente elas começaram a ficar agressivas, porque elas se trancam às vezes dentro de casa, não tem aquele relacionamento. Então eu acho que o rádio, no modo geral, o PX, o rádio amador, aquilo veio aproximar mais as pessoas, veio aproximar os elementos que sentem falta de alguma coisa, sentem falta de um entrosamento social. Então eles se juntam em grupos e, como eles são carentes, socialmente carentes no mundo que vivem hoje, eles tendem a ajudar cada vez mais as pessoas. Eles fazem questão de cada vez ajudar mais. Isso nos mais longínquos pontos do universo. Para você ter uma ideia, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer parte do mundo, sempre tem um radioamador escutando, qualquer que seja a frequência. Desde hoje o faixa cidadão até o radioamador hoje que faz satélites. Quer dizer, isso que vocês chamam QSO, esse papo, isso pode ir realmente às estepes do Himalaia, à Sibéria? Tranquilamente. E você acredita, e aí é um pensamento de um leigo, eu acredito que o rádio, que todos os meios de comunicação têm realmente se desenvolvido muito. Mas eu acho que o rádio, ele está se desenvolvendo mais. À medida que aumentam satélite, televisão, quer dizer, o homem está, de certa forma, pensava-se que a televisão fosse aniquilar o rádio. Pelo contrário, hoje a faixa AM, aqui em Teresópolis, por exemplo, em todas essas cidades, com esse porte de população, tem mais audiência que qualquer outra coisa. É uma audiência 5 vezes superior ao jornal, por exemplo. Quer dizer, qualquer jornal de Teresópolis não tem 5 mil leitores. Isso não tem, eu sei. E eu garanto a você que uma rádio pode ter 10 mil ouvintes. E quiçá, se nós melhorarmos, não é, Quaresma? Porque eu acredito que o que nós precisamos realmente de melhorar são as antenas. Diga você, a retransmissão é isso? Precisamos que seja mais abrangente. E o que tem que se fazer para que isso aconteça? Bom, eu acho que em primeiro lugar tem que... A potência da estação, não sei qual é, né? 1 kW. Vocês têm que requerer ao Ministério das Comunicações, ao DICOM, um aumento de potência, né? Porque realmente lá no Rio vários colegas tentaram sintonizar a geração 2000 e não conseguiram. Alguns colocaram, eu acredito que nesse momento eu conheço alguns que colocaram direcionais dirigidas para Teresópolis para conseguir... Traduz isso. O que é direcional dirigida para Teresópolis? Espião. Direcionais são antenas que dirigem, concentram um fecho de sinal numa determinada posição. É o caso de uma antena de televisão, o caso de uma parabólica que ela está apontada para o satélite.
Então, no caso, eles apontam suas direcionais concentrando toda a energia naquele ponto. Ou seja, isso é em ordem inversa. Então, se você aponta uma antena direcional para aquele ponto, que é o máximo de convergência de sinal, logicamente você tem que ter uma absorção melhor naquela direção. Exatamente como se você tivesse... Que são as ondas, né? Tudo são aquela história que a gente aprende em aviação. Ascendentes e descendentes. Então, a gente trilha nesses caminhos aí, não é? Ô, Antônio Carlos. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre o Antônio Carlos. Antônio Carlos, ele... Primeiro que ele é um cidadão assim com uma aparência de ator. Me descobriram, já no meu canto. Eu estou aqui querendo situar com quem você se parece. Já lhe disseram isso, presidente? Eu acho que ele é o tipo de pessoa... Olha... Você fala isso aí, rapaz. Atenção, pessoal que escreve ali pro balcão do amor, que está assim carente... Trata-se de uma pessoa do meu time, do meu tempo. Pode ter certeza, eu já sei que nós andamos aí pelos... entre 50 a 60 megaciclos. Já estamos por aí, né? 50. Não, eu sou dos anos 30. Não, Sou. 30? Ele não, ele é dos 50. Bom, ele está querendo esconder o jogo. Mas a verdade é que esse pessoal que costuma escrever pro balcão do amor, está na hora de ligar para a Rádio Geração, porque... O meu amigo Antônio Carlos é uma figura tão... Primeiro que ele transmite muita energia. É uma pessoa desembaraçada, ele veio logo chegando com seu PXJ, seu QY, seu QSO, mandando brasa aqui. É o diretor municipal do LAB, então é uma Liga Brasileira de Rádio Amadores. Aliás, é uma boa tradução. Então, vamos escutar um pouquinho dessa voz. Vamos lá, Antônio Carlos. Quem é você? Eu sou teresopolitano, nascido e criado nessa terra que Deus tanto ama. E o Moraes lembrou bem, o rádio aproxima muitas pessoas, hein? E graças ao AM, no caso a geração 2000, eu realmente tenho notado que você vê, tudo que é rádio frequência. Moraes tem que falar sobre isso também, viu, Moraes? Forno micro-ondas, pincelar isso aí depois. E aqui nasci, aqui criei minha família, minhas netinhas, e daqui só vou sair quando for chamado lá para o outro. Ele se traiu. Ele é da década de 30, porque ele tem netinhas, eu também tenho netinhas. Então a gente, para ter netinha... Passou pelo INTA, porque aí escapa, vai pro INTA, 40, 50, 60, aí é moleza. Eu quero ver a rapaziada de hoje pertencer aos INTA como nós pertencemos. É mesmo, rapaz. Tem razão. Olha, há 30 anos o seu amigo não tomava um antibiótico. Por isso a minha revolta no início desse programa, porque eu tive que tomar antibióticos pesados. Você vai sair daqui perfeito. Olha... Já estou, gente, é sério, meu humor da chegada era um. Você está ao lado, do seu lado direito, aí está uma pessoa muito forte sobre isso. Pode escrever. Mas que mais então? Bom, então... Fala um pouquinho de você. Estamos nessa cidade aqui, logo no meu ano ginasial, fiz o meu Galeninha, quer dizer, o Rádio Galena, quer dizer, eu escutava a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, foi a maior vitória da minha vida. Levou quase um mês, Moraes. Você vê que coisa, né? Eu não tinha nada. Tinha uma caixa de charuto e aquela coisa toda, um cristalzinho, aquele negócio Eu todo. me lembro disso, uma antena toda enrolada, um negócio assim. Aí o danado do Galeninha, Rádio Nacional, naquela época eu peguei... Rabo quente. Rabo quente. Peguei lá por coincidência, o Repórter S, do nosso amigo Heron Domingues, dando notícias. Que coisa linda. Aquilo foi o maior orgulho da minha vida. Aí começou a contaminação da radiofrequência, que não larguei nunca mais. E por aí fui. Entrei no PX, pela qual eu tenho a honra de ser e dizer sempre serei, é o nosso começo. Um dia desse estava falando, o rádio amador, ele tem dois caminhos a trilhar, o da direita ou o da esquerda. Ele escolhe qual será o melhor. Eu preferi o da direita. É o mais difícil, o da esquerda é fácil. E com isso conseguimos bons amigos, conseguimos transmitir. Hoje eu tenho catalogado
comunicados com mais de 250 países. É uma loucura, tem lá caixas e caixas e caixas. Eu abro aquilo tudo, fico lembrando. E com isso também você tem que ter algum conhecimento de idiomas. Ah, bom, isso é muito importante, como se proceder, como... porque você quando aperta o microfone, você tem que entender que logo após tem uma casa, é uma família, crianças, senhoras, esses senhores que estão nos dando aí atenção, as mamães. Então você tem que prestar atenção. E o PX também é assim. O próprio PX, quando ele começa, ele tem que ser alertado, porque ele está começando. E ele vem cheio daqueles entusiasmos que me pegaram hoje também, né? Que eu já estava aqui em SO, e aí o sujeito já se sente assim, porque é uma coisa através de código, então o sujeito se sente assim, meio acima do bem e do mal. Ora, eu sou radioamador, o que há? Eu tenho um aparelho em casa, é por aí. Então é isso. Aqui estamos até hoje. Começamos no PX, classe C, depois classe B, agora a classe A. E o Moraes vai explicar, já explicou o que é isso hoje, inclusive com um carinho todo especial, puxou a orelha do colega nosso que está aqui presente. Cadê ele? Já saiu? Porque não existe de nossa parte, não deve haver nunca discriminação. PY, PX, PU, é tudo uma coisa só. Está dentro do espectro de 0 a 30 mega, então todos ali têm que trabalhar. E tem que se fazer um bom rádio, fazer no sentido, quer dizer, transmitir um bom rádio. E mandar sua mensagem de carinho, fé, amizade, e ajudando aqueles que realmente precisam de nossa ajuda. Não tem hora. Inclusive, o que houve? Temos uma perguntinha no ar para você. Vamos lá, conversa aí conosco antes. Fala direto aí no microfone. Isso. Pode falar. Tá, pode falar. Pode falar, companheiro. Aqui é o Antônio Carlos te ouvindo. Quem é? Tudo bom, Antônio Carlos. Eu sou Orlando. Eu queria saber uma resposta aí que você me entregou aí de rádio amador. É que fala na faixa dos 11 metros, a pessoa basta pagar uma taxa, pode falar com quase o mundo inteiro, e para falar em 2 metros tem que fazer teste, fazer um monte de coisa. Bom, vou te responder. Você, por exemplo, você recebeu o seu indicativo de PX, para você andar certo com a legislação e contiguamente, com o próprio você principalmente, você tem que procurar o órgão especializado, ou se não o PX Clube Local, no caso Dedo de Deus, ou GPAP, e lá você vai receber todas as instruções possíveis, você vai receber uma inscrição, e eles vão te trazer um indicativo e você estará apto a proceder e vai automaticamente te explicar como deve proceder a compra ou a montagem de antenas e vão te auxiliar, vai a família toda. Isso você não vai ter problema nenhum. Quanto aos 2 metros, que é o VHF, aí você tem que começar com prova de legislação. Aqui em Teresópolis nós temos a LABRE local, Liga Brasileira de Radioamadores, que você pode conseguir aí uma apostila e você depois terá que fazer a prova. Você passando, 20 perguntas, você terá o direito de errar pelo menos aí uma meia dúzia e você passa. Aí você estará apto a transmitir em VHF, ok? Certo, mas eu queria saber por que para transmitir em VHF, que é uma frequência fraca, vamos dizer assim, precisa fazer prova de legislação. Tem uma frequência que atinge o Brasil inteiro, o exterior e tudo, não precisa. Não, isso aí compete não a mim, sim ao DICOM, o órgão especializado, e aos clubes de serviço, no caso, fiscalizar mais se é que está ocorrendo isso. Geralmente você não pode nunca perguntar se o colega é habilitado oficialmente ou não. Eu vou passar para o Moraes para ele te responder isso, que é muito importante essa tua pergunta, viu, Orlando? Muito obrigado. Adiante, Moraes. Ok, Orlando, boa tarde, um abraço para ti, tudo de bom. Olha, Orlando, o que você falou é o seguinte, está certo que se faz uma prova de legislação, mas você já passa a ser radioamador, e radioamador não é você operar somente os 2 metros. Só para você ter uma ideia, acho que você está mal informado sobre os 2 metros, porque os 2 metros você fala com a MIR, você fala com os astronautas que estão no espaço com um simples HT. Basta você saber a hora que eles estão passando.
Os 2 metros você faz conexão com o mundo todo via satélite, entendeu? Então não é que seja limitado, acontece que é uma faixa muito mais nobre, e os 2 metros é uma faixa que seria, no meu caso, no meu entender, seria essa que devia ser a verdadeira faixa do cidadão, que integra o pessoal local. E os 10 metros, os 11 metros, no caso, que é vizinho dos 10 metros do rádio amador, que são faixas de longa distância, faixas nobres, também você tem que fazer provas para habilitação, ok? Realmente eu concordo com você, que nos 11 metros também havia uma habilitação de legislação, porque realmente é mais fácil você falar com a Austrália do que você falar com o cara que está em Cascadura. Então, realmente, eu acho que você, nesse ponto, você está com a razão, mas não é os 2 metros, não é só para o local, não. Os 2 metros você fala com o mundo inteiro. Existem vários tipos de comunicação que você pode fazer através de 2 metros, e o classe C simplesmente não te dá direito só você falar em 2 metros, dá direito você falar em 400 megaciclos, em 220, dá direito você falar em 80 metros, dá direito a falar em outras bandas fazendo outras modalidades que não sejam fonia, como RTTY, ANTO, CW, e te dá direito, como classe C, você também receber boletins meteorológicos e você receber na sua própria casa WFAX, que são também boletins meteorológicos feitos em HF. Então, existe uma gama muito grande. Então, o motivo de se fazer prova de legislação é pelo acesso que você vai ter a um monte de informações. Então, a legislação é o único meio que tem de amarrar isso tudo, que você não pode sair por aí divulgando o que você escuta. O que você escuta é uma coisa que é determinada a você. Você não pode usar esse veículo para você divulgar. Essa é a diferença. Por isso que você tem que fazer prova de legislação para você, perante a justiça, você saber responder por isso que você tem conhecimento de causa. Não sei se é isso ou você quer perguntar mais alguma coisa? Não, era só isso. Você entendeu agora a diferença? Entendi. Tá ok, então. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Bem, meus amigos, nós vamos dar um passeio. O homem da técnica vai falar com... Olha, tá aí. Nós vamos falar agora com o espaço. É um negócio assim de códigos secretos, mensagens. Agora, astronaves começaram a invadir o pedaço. A nossa frequência específica, que é a 1580, está sendo invadida por astronaves, mensagens codificadas. E o nosso querido astronauta Antônio do Perpétuo acaba de fazer a seguinte pergunta, que é até uma pergunta que serve para tantos quantos estejam ouvindo o nosso programa. Ele pergunta, em época de chuva, de emergência, de calamidades, qual o comportamento dele, Antônio? O que ele deve fazer? E quem vai responder é o nosso PX Antônio Carlos. Ok, Antônio, boa tarde para você, a toda essa população maravilhosa aí do Perpétuo. A sua pergunta foi muito inteligente, viu, Antônio? Primeira coisa que se deve fazer, a autoridade local, prefeitura municipal, tem por lá a Defesa Civil. Imediatamente a Defesa Civil, ela já tem um equipamento ligado em VHF com torre de transmissão, que nós colocamos por lá, juntamente também o grupo de PX de Teresópolis, todo ele imediatamente é chamado. Aí automaticamente já está entrando aí o Corpo de Bombeiros e todas as autoridades já tomam ciência e por meio de rádio, isso aí não leva mais de que 2, 3 minutos. É só a coisa se consumar, peço a Deus que isso nunca mais ocorra em nossa cidade, mas quem sabe ele lá por cima. Então nós estamos aqui preparados, ok, ô Antônio? Uma boa tarde para você. Uma perguntinha aqui. Essa é uma das questões que me foram dadas para colocar, e eu acho que essa é uma pergunta que o nosso Moraes pode passar a resposta. É sobre instalação de antenas em condomínios. Quais os dispositivos legais, a jurisprudência a respeito, os direitos dos condôminos, porque, olha, gente, recentemente, 2 comerciantes na rua, ali na Várzea, vieram a mim
meio chateados porque estão brigando com a rádio, porque interferem na televisão e chega a tirar a televisão do ar. Então está aí uma boa oportunidade para uma pessoa como os conhecimentos do Moraes. Dá um adendo aí, Antônio Carlos. Rádio amador aqui que quer formular uma pergunta. Pois não? E a rádio, hein? Vamos lá. Temos um rádio amador diretamente no rádio. Eu não estou dizendo que essa gente é astronauta. Ele conseguiu entrar aqui. Ele está aí, ó, dentro da mesa. Vamos lá, pode falar, meu amigo. Alô, Roberto, Papa Uniforme 1, Romeu, Golf Serra, PY1, GTC aqui na geração 2000. Atento, Roberto, tá aí? Positivo, hein? Deixa eu abaixar aqui o volume do rádio aqui, peraí. Você tem que desligar a geração 2000 aí da sua casa, viu, Roberto? Senão dá microfonia. Positivo. Já desliguei. Tá bom, Antônio? Uma tarde, um abraço aí ao Arredondo, hein? A todos esses amigos radioamadores, hein? Porque a diferença aí de radioamador, PX, isso é todo radioamador é citado como o que transmite, o que recebe aí. Tá bom, agora eu não sei, a minha pergunta é diretamente ao Moraes, para que ele explicasse, tá bom, aos ouvintes, a diferença aí que existe, porque não foi bem esclarecido a diferença entre rádio amador e PX, tá bom? E em prol da comunidade, o que o PX, o que o rádio amador faz, o que ele pode, de que maneira ele procede, um esclarecimento aí mais amplo nesse sentido, com os grandes conhecimentos do grande mestre, o Moraes. Tá bom, Antônio? Era essa a minha pergunta, né, no caso, que eu me coloco como ouvinte da Rádio Geração 2000. Ok, Roberto. Boa tarde, um abraço. Olha, Roberto, o que eu já falei, é o que eu falo sempre, hein? Não existe diferença. O pessoal insiste em fazer diferença. Não existe diferença. Todos são, na finalidade final, são radioamadores. Só para você ter uma ideia, o Rádio Cidadão, o PX, surgiu depois do radioamador. Inclusive essas gírias que são atribuídas ao PX, isso é uma mentira muito grande. Porque o radioamadorismo, ele que começou com essas gírias. Logo depois de muito tempo, depois do radioamadorismo, é que surgiu o Rádio Cidadão. Primeiro surgiu em fazendas, sendo usado por fazendas. Depois veio por faixa Cidadão, a faixa de 27 MHz. Então o que acontece é o seguinte: essas gírias foram herdadas dos radioamadores da época e elas foram lapidadas com mais uma série de outras gírias que existiam na época. Então, para mim, não existe diferença nenhuma. A única diferença que eu sempre digo à turma é que existe o seguinte: a alocação de faixas. Cada um tem o seu lugar. A geração 2000 tem o lugar dela, 1580. O radioamador tem o lugar dele, de várias faixas que ele tem, 144, 440, 220, e de 3 a 29 mega, tem várias faixas. O PX tem só 27. Mas diferença não existe nenhuma. Todos no mundo inteiro estão interligados, e quase que a maioria dos PX, todos são radioamadores e outros não largam. Então não existe diferença. A diferença está nas pessoas. Acho que o único lugar onde existe diferença são nas pessoas. Acho que quando as pessoas querem colaborar, não existe distinção, ok? Não existe distinção nem de raça, cor, credo ou religião. O ser humano está precisando exatamente se entrosar e não fazer diferenciação. Agora eu quero então aproveitar, Moraes, se você mantém a resposta aí, esses ouvintes ali da Várzea, eles me apresentaram esse problema já por diversas vezes. E é muito simples você dizer assim: é o radioamador, é a antena da rádio tal. Como é isso? Quer dizer, primeiro, instalação de antena em condomínios, isso tem uma norma, obedece a critérios, e estes critérios são atualmente obedecidos ou não? Ok. Olha, o que eu tenho conhecimento é o seguinte: existe uma legislação já a respeito, né? Desde que o condomínio já faça uma norma
que nesse condomínio não pode ter uma estação de rádio amador ou de PX, tudo bem. Mas a partir do momento que ela foi instalada, não pode ser retirada. Existe uma norma que foi feita pelo nosso antigo secretário das comunicações, Conde de Oliveira, não, Haroldo de Oliveira, que criou junto com outro deputado aí, criaram essa lei aí para que fosse garantido, porque o rádio amador e o PX são de utilidade pública. E no serviço de utilidade pública não se pode mexer. A única coisa que tem que acontecer é ver qual é a fonte do ruído. Aconteceu há um tempo atrás, no bairro do Meia, em que umas pessoas do prédio estavam sendo interferidas. E estavam atribuindo um PX, faixa cidadão. Porque o problema do faixa cidadão, ele só interfere, queira ou não queira, interfere no canal 2. Porque exatamente o segundo harmônico do canal 2, 26 ou 27 com 27 são 54, que é igual exatamente a frequência do canal 2. Por isso que acontece esse problema. Mas no Meia aconteceu um problema que o PX estava sendo incriminado, foi chamado um engenheiro do Ministério das Comunicações, ele fez uma verificação que a antena dele estava tudo dentro dos conformes, tudo direitinho, como diz aí a gíria radioamadorística, né? Então, o que aconteceu, foi feita uma pesquisa e foi descoberto que era um isolador rachado na linha de alta tensão, que estava gerando um espectro de ruído que interferia em tudo, não era só em televisão, interferia em rádio, interferia em tudo. O que está acontecendo também é que o povo brasileiro, ele não sabe usar o que tem dentro de casa. Ele compra um fone de micro-ondas, não bota um aterramento. Ele compra uma televisão, não instala a antena adequada. Quer dizer, as pessoas também não se enquadram dentro dos parâmetros para que possa reclamar. Agora, se o PX ou o rádio for procurado, ele tem que procurar ver o que ele tem que fazer para suprimir essa interferência, criar filtros, colocar na televisão filtros. Quer dizer, o forno de micro-ondas, mais especificamente, ele provoca problemas? Eu, por exemplo, desconheço isso. Provoca. O que você chama de ligar o terra do forno micro-ondas? Olha, ele tem um fiozinho verde que sai ali e tal. Eu estou falando como leigo e com os demais ouvintes, a maioria. O que ele faz? Liga o fio numa colher de metal? Não. Pendura no certo de fazer um aterramento. O problema é que nós estamos aqui em Teresópolis, muito acima do nível do mar, então o delta V do terreno, que é, ou seja, o aterramento ao nível do mar, é muito elevado. Então tem que ter um terra mais perfeito. Mas as pessoas podem pegar uma barra de cobre. Uma barra de cobre. Atualmente a legislação da Light pede que coloque um cano galvanizado, que dentro de 3 meses ele já comeu e não tem mais terra. Tá bom. Então o certo seria colocar uma barra de cobre enterrada de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, e dali aterrar os equipamentos que ele tem na sua casa. Pode. E apartamento? Em apartamento, eu já inclusive debati uma vez com o pessoal de construções, que eles têm que normalizar no Brasil que os apartamentos têm que ter sistema de aterramento, como já também falei sobre o problema das tomadas. Nos Estados Unidos tem, você sabe, né? Todos os prédios têm uma tomada cega. Certo. Que é a tomada dos terras. Então a pessoa enfia tudo. Exato. Então eu falo com o pessoal, é o seguinte, você compra um equipamento, ele vem com 3 pinos, primeira coisa que o pessoal fala, tirar o 3º pino. Há pouco tempo chegou um amigo meu, pediu para eu dar uma olhada no forno de micro-ondas para ele chegou lá em casa com o fio todo enrolado. Eu falei, isso aqui é para ligar. Esse é para ligar. Então, o que acontece em hospitais, hoje está morrendo muita gente no país porque morto não fala. Ele não volta para dizer por que ele morreu. E é muito fácil dar um laudo médico, né? Porque ele não volta para falar, não tem mais ninguém para defender. Então, nos 90% dos hospitais, as instalações são precárias. Eles não têm aterramento dos equipamentos hospitalares. Olha, isso daí, antes de tudo, é uma denúncia, né? De um modo geral. É porque as pessoas desconhecem. Veja bem, a maioria, eu acho, quando adquiri o micro-ondas, uma das coisas que me intrigou muito foi esse fio terra. Realmente eu estou aqui um pouco de brincadeira, porque eu acho que esse é o pensamento da maioria também, ninguém leva a sério. Agora, uma pergunta, que é também um pouquinho crucial em relação a este problema de televisão, porque isso é terrível.
O sujeito quer ver a sua novela, etc., e fica perturbado, e fica meio doido, porque ele quer que a coisa desapareça e não desaparece. Então, uma pergunta a você, que é um pouquinho capciosa. Você acha que as retransmissoras das empresas de televisão vão bem, obrigado? Elas estão bem? Ou elas funcionam mal e facilitam a intromissão das ondas de rádio amador, de outras rádios, etc.? Não, eu acho que elas vão bem, porque elas têm bastante recurso técnico para isso, né? O que eu acho é o seguinte, no caso que está acontecendo no país, é que as televisões brasileiras, os equipamentos brasileiros não são dotados de sistema igual lá fora se usa muito, porque lá existe obrigatoriedade do equipamento sanar todas essas interferências, que é o noise, é o limitador de ruído, as televisões têm limitador de ruído, e no Brasil se faz televisão tentando economizar, tentando dar economia ao produto final. A técnica atualmente no país não é fazer um produto com qualidade. A técnica atualmente é diminuir o custo de fabricação de equipamento. Então o televisor feito no Brasil, ele não tem as características que tem um televisor importado. É o caso dos rádios atualmente modernos aí, eles têm limitadores de ruído, que a turma chama de noise blanket, que é um limitador de ruído branco, e uma série de outras coisas que os equipamentos nacionais não têm. Então, não é só o rádio amador que dá interferência. Se a vizinha ligar a máquina de costura com motor de escova, quer ver uma coisa? Liga a batedeira, vai dar interferência. Então, tudo isso gera interferência. Porque o infeliz do liquidificador não teve qualquer evolução. É um aparelho barulhento, interfere em tudo, secador de cabelo, é terrível. Por que isso? Como é que eu posso criar uma tomada para essa gente, para eles pararem de derrubar a minha televisão, porque eles entram em tudo? Liquidificador e secador. Há alguma providência nesse sentido? Olha, existem filtros de ruído que você pode colocar nos seus equipamentos, filtros de ruído para você eliminar. Filtros de ruído. Isso é uma peça que eu compro onde? Você compra em lojas especializadas, né? E eu mesmo instalo? Você mesmo pode instalar na rede. Então, esses filtros ajudam você a eliminar uma série de interferências. Em cada aparelho. Exatamente. Porque os aparelhos terríveis são realmente. O micro-ondas, quando você liga, ele ele dá uma quedazinha. Por exemplo, chuveiro elétrico. Por que ele derruba em alguns locais a rede de uma forma terrível? Isso aí é outra denúncia. Outra coisa, quando você vai comprar fio, você vai fazer uma instalação elétrica na sua casa, você tem que ter bitola de fio para aquele tipo de consumo. Ninguém obedece a isso. Não foi mudada a norma. Eu tenho na fábrica, por exemplo, você vai fazer um pedido, o sujeito pergunta, vai ter inspeção da Light? E se tiver uma inspeção da empresa de energia, aí ele o fio é outro. Ele compra. E se não for, então há incêndios, no caso que houve aquele incêndio dos Estados Unidos, exato. Incêndio do Andorinha, tudo ar-condicionado. Porque o pessoal faz uma instalação e depois sai comprando um monte de equipamento. A instalação continua a mesma, ele não mudou. Aí o que acontece? Acontece e sai queimando tudo. Né? Oi. Vamos ver. Vamos ver a outra pergunta. Como o cidadão teresopolitano pode recorrer ao auxílio de radioamador na cidade? Se existe assim, quer dizer, existe algum tipo de radioamador, algum código que facilite a procura desse auxílio direto pelo cidadão? Olha, o que eu acho é o seguinte, nos lugares que eu conheço, onde o rádio cidadão funciona bem, e o radioamador, existem placas afixadas em lugares estratégicos. Eu tenho visto em São Paulo, quando você vai para a região dos lagos e tudo, região dos lagos não, região litorânea, né? No caso litoral de São Paulo, não tem lagos, né? O pessoal fixa placas na estrada. Qualquer emergência, solicite o faixa cidadão na frequência tal, ou solicite o radioamador na faixa tal. Ou procure o telefone do PX Clube, seria interessante para ter alguém de plantão, ou o caso da Defesa Civil, que sempre tem alguém de plantão. Então essas placas são interessantes ter na entrada da cidade. Essa é, inclusive, uma ideia. Gente, está havendo um lesco-lesco aqui no nosso espaço aéreo de intercomunicações terrível. Olha,
está invadindo aí o Perto São Pedro, a Barra. A Heloísa acabou de sair do ar, agora está entrando no ar outro nosso consultor para problemas radioamadorísticos, senhor Antônio Carlos, o galã, está atendendo condignamente aos nossos queridos ouvintes. Eu estou felicíssimo com a reciprocidade que nós estamos obtendo com esse programa. É uma coisa fantástica. E para variar, chegou agora um pique de um cafezinho aí, o pessoal até se mexeu melhor e se animou. Chegou um chá de urubu aqui. Olha, eu estou falando o que eles mandam, vocês me perdoem, mas isso aí deve ter um sentido. Estamos com o nosso amigo ali também na porta, lá da Defesa Civil, Chiquinho. Quem não conhece Chiquinho da Defesa Civil? O homem que, quando a pedra está caindo, ele vai lá e segura. Se segura, Chiquinho, ele segura a pedra. Tudo bem, Chiquinho? Vem dar uma palavra aqui. Se aproxima aí do... Olha, como vai, Chico? Tudo bem? Primeiramente, boa tarde, né? O Antônio Marinho, grande amigo da gente, Antônio Carlos, Silvio Moraes, Pantanal, a turma toda aqui, Estrelinha, os amigos todos. Ele está em casa, o Estrelinha, ele está em casa. A equipe toda reunida. Meu querido Formiguinha. Chegou, olha, meu querido Formiguinha, isso é a gíria aí do pessoal. Se você acha que isso é uma coisa difícil de compreender, você está absolutamente enganado. Chiquinho é uma dessas pessoas que realmente é conhecido por muita gente na cidade, porque ele só conhece o Chiquinho ou quem lida no meio ou quem já passou por dificuldade. Então, Chiquinho, como é que está a situação da nossa Defesa Civil? Está tudo bem por lá? Graças a Deus, Antônio Marinho, no momento está tudo bem, inclusive o nosso coordenador, né, podia estar melhor, né, o Capitão Barros. Como o senhor Moraes aí falou, entendendo? Que sempre tem alguém de plantão, 24 horas direto lá. Com o telefone 199. Telefone 199, atenção, você anota, porque hoje eu precisei falar com a Polícia Militar e eu sou jornalista, gente, e eu confundi 190 e 196, anota, 199 Defesa Civil. E tem tanta empresa aí distribuindo aquela folhinha que é tão útil, não é? Perfeitamente, é o telefone 199, inclusive o rádio amador, né, ligado dia e noite lá no canal 9, no canal de emergência. Precisando de alguma coisa, se não conseguir o telefone, que sempre consegue, pode acionar o rádio, nós estamos na caixinha preta ligada 24 horas direto. É o famoso caixa preta. Ô Chiquinho, eu vou te contar uma, você já conhece essa gíria? Fulano é um tremendo caixa preta. Você está por dentro já? Eu sou também. Você é caixa preta? Então está explicado. É o famoso PX1 Juliette 0264, estação de Mansão Amarela. Olha só, Nação Amarela. Estação de Mansão Amarela. Estação de Animação Amarela. Mansão Amarela. Mansão. Ei, gente, mas eu vou ter que aprender tanto. Maria, quero aproveitar aqui a oportunidade de vocês. O nosso presidente do GTAT, a estrelinha do Peixe de Deus, que é muito honrado. E eu estava falando em rádio amador, as pessoas que falam em rádio amador, da interferência, da isso, daquilo, é porque não conhecem o rádio. Em novembro, eu vou lembrar mais uma vez, que eu tenho um jornal lá em casa. E 90, 91, 92, por aí, não morreu mais pessoas em Teresópolis, graças à base de Deus, o Rádio Amador, o Grupo Peixe de Deus e o Grupo GPAT. E nós temos na reportagem, pregado no passo, agradecendo os dois, a base de Deus, porque o Capitão Barro ordenou o seguinte, ordenou dizer, né, na gira, o Pantanal, o presidente do GPAT, pegava um voluntário dele, que é Rádio Amador, colocaria no Rosário, junto com outra pessoa. O Peixe de Deus, que fazia estrelinha como presidente, entendeu? Colocaria um outro carro no Vale da Revolta. Então isso facilitou muito o nosso trabalho. Claro. Porque, inclusive, ficava pontes móveis, né? Coisas... Talvez um problema que a gente lá resolvia, a gente não precisava ir resolver. A gente partiria para outro lugar. Espero que... O rádio levaria horas. Opa! Entendeu? Espero que não aconteça calamidade de Teresópolis, nem no Brasil nenhum. Já é uma calamidade do Brasil, né? Tomara que não. Mas não adianta, é inevitável, porque a natureza aí... Agora, olha, gente, Roberto Carlos, uma faixa bem gostosa, e vou oferecer para quem agora? Vou voltar, Marisa, vou voltar, desse livro está de plantão, estamos escutando lá no rádio. Tudo bem, meu querido amigo, eu agradeço muito a tua visita. Precisando? Eu tomara que não precise.
Agora, tomar um café com amigo. Tomar um café. Então nós vamos, obedecendo a ordem da nossa presidente, a única mulher presente, prima inter pares, mais duas mocinhas lá fora, comendo o dedo através do vidro, que devem ser parentes dos nossos radioamadores aqui presentes. A nossa presidente oferece a quem? Ao grupo GPT. Bota o microfone. A próxima música para todas as unidades do PX Clube, para o grupo GPT, né? E o novo grupo que está surgindo na cidade, que é o GTT, tá bom? Está surgindo um novo grupo de PX. E essa próxima música eu ofereço para todos, tá bom? Que bom. Divirtam-se. Não é tolice achar que PX e Rádio Amador é teresopolitano. São figuras nacionais e tão nacionais que se neste momento os PX aqui reunidos, os radioamadores, cada um com a sua indefectível anteninha, que é aquele rádiozinho moderno, que dizem que pega até satélite, ele imediatamente entra em contato com Manaus, entra em contato com Recife. Quer dizer, são pessoas, por isto a minha pergunta inicial, se há uma seleção dos elementos que fazem parte desses clubes, desses grupos, porque estas pessoas adquirem um poder extraordinário. Então nós tivemos nesse período ligações do Morro do Perpétuo. Como é que foi isso, Antônio Carlos? Você marcou o nome das pessoas? É o João lá do Perpétuo. João do Perpétuo ligou com 16 anos, querendo saber se pode ser radioamador com essa idade. E eu gostaria que você... O Mendel, noticiário. O nosso Mendel Dickerman, indefectível The Man of Noticiário de Teresópolis. Quer dizer, o que o Mendel queria saber? Ele é advogado. Ele queria... Não, o Mendel quer saber também. O Mendel gostaria de saber também como fazer. Eu vou responder ao Mendel aí. Ele tem um equipamento, um granada. Não explode, eu não, vou né? explicar. Porque se é do Mendel, deve explodir. Granada é uma marca de um radinho de 23 canais na faixa de cidadão AM. Ô Mendel, ele disse um radinho. Você está perdido, Mendel. Não, trata de comprar um radião. Ele é radinho, nós falamos assim, todos os nossos rádios. Fundo de poço, Mendel, você vai ser o fundo de poço da turma. Vai. Você vai entrar com essa granada. O pessoal está usando míssil. Você está usando granada, ô Mendel. Você vai entrar... Atenção, Macanudo, chegou o fundo de poço. Aí, olha, aqui é o Mendel de Gama, lá de longe do além. Ô Mendel, esse teu aparelhinho aí vai ser ótimo para se comunicar com aqueles que já foram. O PX Clube de Deus, ou o GPT, e outro clube que está sendo formado aqui, que a Heloísa nos ligou. Que, aliás, já corrigiu, né? Que nós já corrigimos. Grupo de Tubarões de Teresópolis. Eles já existiam. Já existia. Estão voltando à ativa. Está começando a tomar seus moldes novamente. Viu, Heloísa? Uma boa tarde para você, o Tony, nosso querido Tony ali das massas. Ali o Tony também ligou. Também, né? Que bom, o meu xará. Tony das Massas é o Tony Marins, um grande abraço para você, Heloísa, um abraço também, o programa Encontro Marcado com Tony Marins pela Rádio Geração. Tá, Isório. Vamos lá, responde o João do Perpétuo. Com 16 anos, olha para vocês verem como é que é o nosso futuro, né, do Brasil. Ô João, você pode sim, viu? Você querendo ser PX, você pode procurar o PX Clube, o GPAT, e você lá terá todas as informações. E também, se precisar querer ser radioamador, para entrar na faixa aí de classe C, também é o caso das apostilas, viu? Você consegue aqui em Teresópolis. Qual é o endereço do PX que você está se referindo? O PX Clube eu gostaria que é ali na rodoviária, o PX Clube de Deus. Não, mas não tem endereço assim para que a pessoa... Rua 1º de Maio, pega a caneta aí, meu amigo, porque isso é realmente uma coisa importante. Rua 1º de Maio, 170. Rua 1º de Maio. A nossa presidente vai falar com aquela voz simpática. Grande colosso. Aliás, a voz dela não tem nada de poço, gente. É sensual aberto. Vamos lá. Diga aí, presidente. Agora eu encabulei ela de vez. Vamos lá. Endereço do PX Clube, Dedo de Deus. A qual você é, presidente? Isso. Olha, gente, vocês vão lidar com a fina flor do maracujá. Nossa presidente. Vamos lá.
PX Clube dentro de Deus. Eu estou fazendo tudo para encabular a moça, mas não é intencionalmente. É que ela é realmente uma simpatia. E uma pessoa dessa ser presidente de um clube desses, olha, eu estou até pensando em PX a partir de hoje. Sinceramente. Endereço? Ok. Rua 1º de Maio, número... Ok. Rua 1º de Maio, 170, sala 4. Bem pertinho lá do banheiro das mulheres, tá bom? Epa, banheiro da passa direto, na hora H. Epa, não diz isso não, presidente, isso depõe, depõe. Agora então, Rua 1º de Maio, 170, sala 4. Sala 4. É ali próximo à rodoviária de Teresópolis. Isso, bem pertinho, porque realmente quem se dirige... Dentro da rodoviária. Dentro da rodoviária. Né? Quem se dirige ali bem perto do banheiro lá das mulheres. Também, a permissão da nossa colega Josi, que é registro para ela e oportunidade para mim. Muito obrigado, Josi. E o GPAT todas as sextas-feiras na Defesa Civil, conforme a informação aqui do seu presidente. A que horas, Urbano? Agora não é mais todas sextas, é de 15 em 15 dias na Defesa Civil, mas qualquer colega da Defesa Civil estará apto a informar por lá. Procurem o Chiquinho, que nosso querido Chiquinho Formiguinha está sempre lá para nos atender. Juntamente lá com o Capitão Barros. Faz parte também. O Urbano é o presidente do GPAT. Amizade de Teresópolis. E é você, Urbano, porque eu já vi algumas fotos nos rádios em que você está por aí, olha, fotos nos rádios, fotos em jornais, em que você está às voltas com os eventos da cidade. Eu agora sei quem é você pelo nome, mas eu já conhecia a sua figura. Você é um homem público que participa também muito disso. Como é que é isso? São reuniões no GPAT? A nossa sede ainda não está pronta, né? Nós estamos em obra, então, com a permissão já do prefeito anterior e agora desse, nós estamos reunindo na Defesa Civil. Todas, sexta-feira sim, sexta-feira não, quer dizer, 15 dias, às 20 horas, fazer uma reunião por lá. Então, de 15 em 15 dias, isso tem um dia certo assim? Não seria todo dia 15 e todo dia 30? Não, né? Não, mas não há um dia fixo. Passando qualquer dia, qualquer hora lá, a pessoa se informa. Já informa. A reunião é quinzenal, a que horas? 20 horas. 20 horas, na sede da Defesa Civil, ali no anexo do prédio da Prefeitura Municipal, é isso? Ok. Josi, você tem alguma coisa para me dizer? Vamos lá. Nós temos, atenção macanudos, nós temos 15 minutos de espaço para sair do ar, provisoriamente, não é? Então diga aí, Josi. Tá bom. Não, eu queria participar, né, porque como todas as unidades já sabem, comunicar também os outros grupos, que nós colocamos um rádio lá na Polícia Militar, né, que vai diretamente, você aciona o canal 9, e aí tem diretamente contato com eles, e a gente já está vendo que acredito que essa semana, aliás, essa semana não, semana que vem, deva já estar ligado lá com o Corpo de Bombeiro, tá bom? Lá aos cuidados do Major Coelho Neto, o Major Montanari também. E não só para o PX Clube, tá? O PX Clube só, né, forneceu lá o rádio, mas que todos os PX terão acesso ao canal 9. O PX Clube levou o nome de todas as unidades, os indicativos, para que seja melhor, né? Então eu queria comunicar isso. E quem quiser conhecer lá o PX Clube, é como eu costumo dizer que a sala é pequenininha, mas a gente sempre recebe todo mundo lá com muito carinho. Estamos sempre esperando aí as visitas chegarem, tá bom, Tony? Estamos esperando também você passar por lá. Claro que eu vou visitar, vou fazer uma entrevista. Quero convidar você para outros programas meus, para exatamente esmiuçar a mulher nesta posição. É lógico que em meio a tanto macanudo, fica difícil a gente poder conversar especificamente com você hoje. Ok. Tá bom, obrigada aí pelas suas palavras. Eu sou pernambucana, nasci em Olinda, né? E estou aqui já há 10 anos. Tá? E aquela história, isso é uma conversa para outro programa. Não, nós vamos ter uma conversa séria sobre o negócio daqueles bonecos. Aquilo é fantástico. Os ex-votos, você se refere. Ok, um dia eu conto essa história, tá bom? Bom, eu queria deixar também que amanhã o PX Clube tá já segundo domingo, tá bom? Nós estamos fazendo uma brincadeira com as unidades, uma maneira de descontração, chama-se Caça-Raposa, tá? Então, a brincadeira se resume no seguinte: uma unidade, quer dizer, um macanudo, uma pessoa sai
de casa com rádio, de carro, né? E se esconde em determinado lugar. E outras pessoas vão procurar, outros macanudos vão procurar. Então amanhã a cidade deve estar toda movimentada por aí, porque vão ter um monte de unidades por aí, procurando onde está a raposa por aí, tá bom? Olha que coisa interessante. Gente, ela está emocionada, mas eu estou duplamente. Meu amigo Antônio Carlos acaba de me estender um nome escrito num papel. Meu Deus do céu. Coriolano Luiz Tenan, comandante Tenan. Exatamente, comandante Tenan. Me deu a mão. Estivemos lá na FAB e ali que começou tudo. Mas olha, ô Moraes, você lembra do Joel Maluco? Joel. Bom, o Joel, muitos anos. Ele já nem deve estar aqui conosco. Tomara até, porque eu vou contar uma coisa terrível. O Joel decolava o PYB. Bota aí, pode falar. Joel decolava o Catalina, cidade pequena, digamos em Irunepê, lá no Tapuraquara, lá no Rio Negro. Ele decolava, vinha com o Catalina, embicava, dava um baita de um bico e mirava na torre da cidade, na torre do Padreco. E olha, era a brincadeira do Joel. O que eu posso falar? Tem passageiro? Não, só carga. Vamos lá. Até que ele conseguiu arrancar uma torre. Aí nunca mais ele fez isso. Olha, gente, a aviação é terrível. Lá está o Antônio Carlos mexendo. É só para lembrar rapidamente aqui que o Coriolano teve 48 mil horas de voo, rodando o mundo todo num Super Constellation. Sem, graças a Deus, acontecer nada. O herói. Coriolano Luiz Tenan. Praticamente foi o começo também do rádio independente. Ele morava na minha rua aqui em Teresópolis. Não morre mais. Hoje o programa... Bom, deve entrar no ar, caso... O programa já está quase no final, né? Apenas queria dar uma pincelada rápida sobre a interferência de televisão. Há 10 anos atrás, o governo americano, juntamente com o Senado e o Congresso, exigiram das fábricas americanas que mudasse o sistema de televisão. Ou seja, o equipamento, o aparelho fosse corrigido para não receber interferências. E assim foi feito. Se aqui no Brasil, o Congresso Nacional, os seus responsáveis fizessem também a mesma coisa aqui no Brasil, nós não teríamos esse problema de interferência. Porque as fábricas de televisão aqui no Brasil, eles fabricam, não tem esse critério de colocar o filtro, colocar peças indispensáveis, porque isso eles alegam que encarece um pouquinho. Mas não é bem assim, é porque eles não querem gastar o dinheiro. Aqui eles procuram economizar o máximo e cobrar o máximo possível. Mas o dia que as autoridades levantarem a bandeira para esse problema, acaba de uma vez por todas as interferências de televisão, principalmente na nossa região serrana. Aí está. Adiante, Tony. Isso é que é sinceridade. Era isso que eu queria para fechar o nosso programa. Acabamos de receber o telefonema do nosso mestre de grande luz, um grande professor da nossa cidade, um dos diretores do Colégio Pedra do Sino, professor Aldir, e a sua companheira Margarete. Palavras do professor Aldir, aspas: mande o meu grande abraço a esta grande família dos 11 metros. Que coisa bonita. Quer dizer, um idioma totalmente deles, não é? Então, gente, são poucos minutos para que... Como é que diz quando o peixe sai do ar? Sai de Pirambola, sair de Pirambé. QRT. Nós estamos próximos ao QRT, então nós vamos fazer o seguinte. Muito breve, um novo encontro, como me perguntou o Raul Vaz. O Raul está me perguntando se haverá outro programa dos rádios amadores. Eu vou dar um hiato só para passar um QSO aqui com a turma. Tio Roberto Carlos, tudo em cima. Hoje o nosso programa estendeu-se por mais meia hora, exatamente em função, e o Raul de olho em mim. E pior,
fixo. Ele pisca o olho para mim. Isso é que é mais interessante. Ele fica ali. Ele põe o olho direito na câmera e o outro ele fica piscando. É notório esse seu marido. Grande Raul Vaz, meu grande abraço. Meu querido Antônio Carlos. Um tchau para os nossos ouvintes. Aqui despedida é assim. Porque se é uma coisa que eu cumpro é horário. Ok. Um tchau para ti, obrigado pela oportunidade. Primeiro, em ter o prazer de te conhecer. Ou relembrar do nosso conhecimento, que eu não estou bem ainda. E aos ouvintes da geração 2000, nosso muito obrigado. Estaremos sempre às ordens, hein? Sempre que RV. Adiante, Marins. Ô, Tony, eu gostaria de pedir o seguinte, nós estamos aqui recebendo aí a reclamação, né, dos radioamadores de Teresópolis, que estão até conversando aí na frequência. A frequência está mais e vasta. reclamando o seguinte, que o Moraes falou muito pouco, porque eles querem aprender cada vez mais. Nós, fora do ar, conversamos com o Moraes falou que vai acabar cobrando aí por conferência, né? Mas o pessoal que está ouvindo a Rádio Geração 2000 pode estar tranquilo. Nós estamos marcando já aqui com o Moraes, com o Antônio Carlos e toda a turma, o Moraes não vai precisar subir. Nós vamos fazer um programa com o Moraes lá embaixo, né? Para que todos possam fazer pergunta que quiser ao Moraes. Ele vai responder, já falou que responde sem cobrar. Agora, mais um probleminha só, falta um minutinho, é que o Vita queria mandar uma música para a esposa, e como estava lá fora não deu tempo. Né? Então quer que o programa se encerre com uma música para a esposa do Vita. Vai se encerrar então com a música para a esposa do Moraes. Diga tchau aos nossos ouvintes e estamos rumando daqui para a Rádio Teresópolis para a continuação do programa Tony Marins. Programa só com o Moraes agora. Ok, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Geração 2000. Muito obrigado pelo carinho do povo teresopolitano. Ok, a todos os colegas, tanto da faixa do cidadão como dos radioamadores, a todos. Muito obrigado, hein? E não vai faltar oportunidade. E não vai precisar fazer via rádio não. Eu volto, subo aqui, não tem problema não, ok? Um abraço a todos vocês, uma boa noite e até a próxima. Minha presidente, dê umas palavras ao nosso público, afinal fica aí e tornar a dizer que nós às 6 horas entramos, daqui a pouquinho entramos no ar do lado de lá, porque negócio de radioamador e PX é assim, é vapt-vupt. Tá bom. Eu quero deixar o meu boa noite aí para todos os ouvintes da Geração 2000. E eu estou saindo por cá também junto com todo mundo, tá bom? Obrigada pelo carinho de todos aqui. Apesar de ser a única aqui do sexo feminino, né? Mas fui muito bem tratada e muito bem recebida aqui. Muito obrigada. Graças a Deus. Um grande abraço, meu ouvinte. Criação do FRAT, que foi fundado em 9 de agosto de 1982 com a finalidade de apoiar o VHF Rio na manutenção e melhoria das repetidoras situadas em Teresópolis. Com o auxílio financeiro de vários colaboradores, dos radiotrabalhadores e dos abnegados e incansáveis colegas, componentes da equipe de montagem e instalação, temos hoje, 27 de outubro de 1984, a repetidora 146-640, Dona Teresa, funcionando no alto do pico da Hermitage, a 1.600 metros de altitude, com seu sinal atingindo parte de Minas Gerais e grande área do estado do Rio de Janeiro. Terminada a primeira parte dos trabalhos, o FRAT já iniciou os preparativos para a colocação de uma linha de alimentação elétrica com 2.200 metros de extensão, a fim de que a repetidora possa ser mantida no ar 24 horas, principalmente nas épocas do ano que, em virtude da falta de ventos fortes e irregulares, o catavento alimentador não tem condições de realimentar a bateria com a energia necessária para repor
a que foi consumida pelos equipamentos, principalmente nas ocasiões em que a repetidora é mais solicitada. Para a execução desta última etapa, o frate ainda depende de meios financeiros e indispensáveis. Agora vamos assistir às peripécias de uma escalada ao pico das Mitais, coisa que comumente os colegas enfrentam num dia completamente desfavorável, com bastante chuva, muito nevoeiro, muito vento, e isso é praticamente o que os companheiros de montagem têm enfrentado para botar essa repetidora em funcionamento. O pessoal que o levou foi consultado e disse de maneira nenhuma, isso aqui nós não levamos para baixo, não tem jeito. Não tem jeito, o sacrifício foi muito grande. O catavento foi lá para cima, inicialmente iria desmontado, foi montado, também foi outro trabalho insano para chegar lá em cima, mas com tudo isso, todo esse trabalho está sendo recompensado. O que nós estamos vendo aí, os colegas nossos de Cabo Frio, toda a região dos Lagos, Macaé, Miracema, todo o Rio de Janeiro praticamente, Petrópolis, Vassouras, Pedro do Rio, Juiz de Fora, Barbacena, até Belo Horizonte nós já tivemos por esta frequência, todo esse pessoal se reunindo, conversando, se conhecendo, a grande maioria hoje aqui reunida nesse almoço, e isso tudo graças a Tereza. Nós não podemos deixar de mencionar ainda que durante esse trabalho todo nós tivemos uma aquisição, uma chegada ao nosso grupo de um elemento que chegou na hora exata, chegou numa hora até em que havia um certo desânimo, chegou numa hora em que havia uma certa falta de entusiasmo, e esse elemento chegou até nós. Inicialmente foi recebido assim como uma visita, é um curioso, vai chegar para olhar e nunca mais ele vai querer participar. Isso já foi dito para ele pessoalmente, a impressão que ele nos causou na primeira vez. Mas nós não podemos deixar de mencionar a chegada ao nosso grupo do PY1 WRS. Nosso amigo Adilson, que chegou numa hora em que ele trouxe uma injeção de ânimo para o nosso grupo. O Adilson realmente chegou na hora exata. Chegou, tem sido de uma valia, de um entusiasmo a toda a prova. Ele tem tanto entusiasmo que ele já conseguiu trazer 2 vezes o pai dele. O pai dele é um jovem de 73 anos, seu Antônio, que veio aqui em cima, ficou maravilhado, já veio a segunda vez e disse que não para de vir. Seu Antônio não pode deixar de ser mencionado também. Aliás, devemos em parte a ele a descoberta da água, coisa que o Vladimir há tempo já vinha dizendo, naquele lugar ali deve ter água, naquele lugar deve ter água. E um dia o senhor Antônio estava aqui, agora há pouco tempo atrás, há menos de um mês atrás, o senhor Antônio se embrenhou, foi descendo, daqui a pouco ele, não tem dúvida, tem água lá embaixo. Aí o Vladimir foi, desceu com o Adilson e realmente tinha água. Essa água para nós, apesar de termos demorado para consegui-la, para nós é muito útil porque é menos um peso. Em média nós trazemos 3 litros de água para cada um, em cada subida, isso representa mais 3 quilos de carga. E hoje nós não precisamos trazer a água. Pelo contrário, hoje nós chegamos aqui em cima sem água e acabamos descendo com a água. Porque a água está sendo dita milagrosa, a água que rejuvenesce, então tem uma porção de colegas nossos, amigos nossos, tem um aí que eu não vou dizer o nome dele, mas ele é lá da região dos Lagos, que bebeu e quer continuar bebendo, hein? Não para de beber, diz que aquela água para ele foi uma maravilha, hein? Tem outros aí que já estão pensando até em fazer a festa de aniversário dos 15 anos, hein? De tanta água que estão bebendo. Nós tínhamos também há muito tempo um colega nosso com vontade de vir aqui em cima,
ir até o Pico da Ermitage. Quando eu digo vir aqui em cima, é que para mim parece que eu tô sempre no Pico da Ermitage. Eu atento para cá, eu venho tendo um problema de estômago, não quero nem saber se é gastrite, não quero saber se é úlcera, não vou ficar me preocupando com isso. Em casa eu faço dieta, em casa me dói o estômago, e quando eu chego no Pico da Ermitage acaba tudo. Então, para mim, quando eu digo aqui em cima, porque eu estou sempre lá em cima no Pico da Ermitage. Mas tem um amigo nosso que há muito tempo estava querendo vir e demorou para vir, mas ele fez um regime, perdeu 10 quilos, diz que vai perder mais 10, mas mesmo perdendo os primeiros 10 ele já subiu, hein? Já subiu e graças a ele nós pudemos mostrar para vocês tudo isso que se tem lá em cima e graças a ele eu estou falando aqui com vocês. Não podemos deixar de mencionar também a subida heróica da nossa colega PY1EP, Marli, minha afilhada do Pico da Ermitage. Marli foi a primeira e até hoje a única radioamadora que enfrentou a subida. Hein? Ela disse que subia e realmente ela chegou lá em cima conosco. Mas Marli acabou subindo, ela chegou lá em cima. Foi a única radioamadora que até hoje teve permissão de escrever na cabine, ninguém mais tem essa permissão. E em homenagem a essa subida da PY1EP, a fonte que foi descoberta lá em cima, a 1.500 metros de altitude, um olho d'água, uma água cristalina, uma água gelada, uma água pura, recebeu o nome de Fonte Marli. Que vocês ficaram curiosos em saber quando eu disse daquele gordo que perdeu 10 quilos para subir e que promete perder mais 10, mas que acabou indo lá em cima e que nós devemos esse trabalho todo a ele. Esse ex-gordo é o PY1 GD, o Zé Guilherme. O Zé Guilherme sempre teve muita vontade de ir. Ele tinha vontade, mas ele não tinha coragem. Então ele se esforçou, botou o físico em condições e subiu. E acabou subindo. Subimos agora, domingo passado, embaixo de uma chuva tremenda, e ele acabou subindo. Na hora de descer, ele quase que desceu mais rápido que os outros, mas desceu, hein? Não chegou ao caso da nossa querida amiga, que teve uma maneira toda especial para fazer ela descer. Depois ela conta para vocês, não vou contar que ela desceu, não vou contar para ninguém que ela teve que descer com um cinto de segurança, porque as pernas começaram a tremer. Ela disse, eu não vou descer, mas ela não podia ficar lá em cima. Então foi passado um cinto de segurança e ela veio descendo. Todo esse trabalho que vocês viram foi muito trabalho mesmo. Foi muito trabalho. Alguns aborrecimentos, mas muitas alegrias. A nossa motivação é porque realmente as alegrias são muito maiores do que todo o resto. Nós não vamos parar aqui. O trabalho vai prosseguir, temos muito trabalho pela frente. Agora mesmo estamos com um projeto de levar a energia elétrica lá para cima por linha de transmissão de energia, linha de alimentação. Nós vamos sair lá da porteira da fazenda e levar a energia também em cima. São 1.700 metros, duas linhas são 3.400 metros, mais postes para colocar, mais material para subir. Nós vamos fazer isso. Sem dúvida nenhuma, nós vamos botar a repetidora em condições de funcionar com vento. Hoje ela vem funcionando com o catavento e eu às vezes brinco, entre nós brincamos, dizemos que é uma repetidora que funciona ao sabor dos ventos e ela vai ser uma repetidora de trabalho efetivo. Nós não vamos poder mais, hoje, sabendo o que ela pode fazer, o serviço que ela presta, nós não podemos mais ficar ao sabor dos ventos, porque nós temos durante o ano grandes períodos de calmaria. Então, nós vamos levar a energia elétrica lá para cima. O trabalho é muito. Nós sabemos disso. O esforço vai ter que ser grande. Tudo isso nós temos em estoque.
Agora, nós não podemos deixar de saber que para isso possa ser concretizado, nós dependemos do frade. O frade que, como eu disse anteriormente, ele é impessoal, mas ele tem muita personalidade. E eu tenho certeza que o frade vai aparecer. O frade, quando a contazinha do frade não vai ficar vazia, ela vai comparecer. O frade é impessoal, não sei quem é o frade, mas que na hora que pedir ao frade, o frade está pronto a colaborar, não tenho dúvida. Eu não poderia deixar, nesta oportunidade também, de agradecer a todos aqueles que colaboram com o frade, a todos aqueles que da Fazenda nos ajudam, a Dona Helena Santos Valles, nosso agradecimento. Se ela não tivesse permitido nossa subida, nosso trânsito dentro da fazenda, nós não teríamos condições de fazer o que nós fizemos. E queremos aproveitar essa oportunidade também para agradecer às nossas esposas, aquelas que preparam nossa sopa, o nosso sanduíche, e aquelas que depois recebem a roupa suja, rasgada, e que da próxima vez, com todos os problemas, está pronto outra vez. Nosso agradecimento a todos. Boa tarde para vocês. E o frade continua, a Hermitage está aí, a Tereza está aí, e vamos tocar para frente. Se conseguir alguma coisa que eu tirei a última vez da gente. Me dei para não ficar. Mandar uma ajuda do cara para não poder. E aqui andou dando as goteiras, então a Tereza ganhou uma placa de acrílico para não chover na Tereza. Tá? Aqui nasceu a Tereza. Praticamente 20 Foi anos. Foi colocada há 20 anos. Está fazendo 20 anos agora. Foi colocada essa porta de ferro. Aonde aqui ainda existiam os nomes aqui. Esse é o Aires, pai da Tereza. ET. E outros que tinham por aí, que veio para São João, BTJ, é o BTJ, isso está parado. Naquele tempo tinha o Marcel Petresco, tinha muita gente que mexia com a Tereza. Tá? Depois foi feita essa porta. Como isso aqui era aberto à visitação pública, nós colocamos aqui um perito encalhado e tudo, mas sempre tem um curioso que gosta de mexer aqui. Só o barulho mesmo do vento. Aqui é o barulho. Cuidado com a cabeça.
tá aproximando. Não precisa não. Eu mesmo. Eu tô filmando em close. Cavidade. A ponte. Esse é o coração da Tereza? Tem aquela todinha aqui. A repetidora tá. Ela volta lá de. Sai, fecha agora, em cima. Ela não dá pra ver nada. Manuel, eu, tá? Olha, eu já percebi. Que ela vai falar. E a Suelite pendurada aqui. Ela vai falar. Eu tô aqui fazendo a filmagem. Pô, eu tô aqui. Não sabe nem como. Eu não sei nem como, tá? Tô de toda sorte tentando filmar, mas tô conseguindo. Do 6 de 93. A minha primeira visita aqui a repetidora da Tereza. Pedrão, Peraí, Pedrão. Eu tô filmando o que eu chamo do coração da Tereza. Ela própria. É a própria Tereza. Todos os componentes. Uma coisa espetacular. Pai, diz pra mim o nome das... Olha, aqui, o repetidor, propriamente dito, tá? O repetidor e o conjunto de cavidades. Aqui, o conjunto de cavidades. Lá na ponta, na fonte de alimentação. Isso tudo dentro dessa cabine de chapa que depois é fechada. E lá no canto do ventilador que entra automaticamente.